essa questão da taxação para as compras internacionais de até $50, que foi aprovado também ontem. E aí isso significa o fim da isenção do imposto e uma aplicação da alíquota de 20%, que foi fruto aí de uma negociação entre o Lira e o governo. Então, ontem a Câmara aprovou esse fim da isenção para compras internacionais de até $50. Então, elas vão ter aí uma alíquota de 20% de imposto, que ficou conhecido como imposto da Shein, o imposto da Shopee, e o imposto era uma demanda do varejo e da indústria nacional, que vinha perdendo espaço para empresas chinesas e de outros países que vendem os seus produtos no Brasil, apenas com a taxação de 17% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é estadual. E, a princípio, o relator queria, que era o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, uma alíquota de imposto federal de 60%, mas o presidente Lula negociou com o Arthur Lira e com o relator uma alíquota de 20%, e foi aprovado, então, ontem, dentro do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, que pretende estimular a indústria de veículos sustentáveis no país. Aí eu pergunto para vocês, isso não vai acabar sendo aí mais um ponto negativo para o governo, ter que lidar aí com essa questão agora do imposto, né, já que vai ter 20% de imposto para compras até $50. Como que vocês veem o impacto disso, Rovai, Henrique? Eu acho que assim, o Lula, nesse caso, ele operou bem. Ele fez com que o Congresso ficasse com... Precisa dizer, esse é imposto do Congresso, é do Lira, dos deputados que votaram a favor. Aliás, precisa fazer uma matéria na Fórum com os deputados que votaram a favor desse imposto, dá nome aos bois. Até um discurso falacioso da minha parte, porque eu acho que não dá para não cobrar imposto de produtos de bugigangas internacionais e a gente ficar aqui com a nossa indústria pagando imposto para tudo. O cara é empresário, paga um monte de imposto no Brasil e os caras de fora alto lá. Tem uma concorrência desproporcional. Preciso ter um nível de igualdade na competição. E se for para ter alguma desigualdade, a favor da indústria nacional, como em todo o mundo. Então, como disse o Haddad lá naquela reunião, olha, o problema não é nosso, o ICMS é do Estado, não tem, a gente não está cobrando imposto, mas eu quero dizer que os empresários brasileiros, os comerciantes, são honrados. Eles querem vender e topam pagar imposto, mas que todo mundo pague. E isso não acontecia. 20% não é tanto, dado o tamanho da... Se em $50 vai ser $10. Numa compra de R$250 vai ser R$50. Tamanho da diferença dos preços, Dri, ainda vai continuar compensando comprar fora. Mas pelo menos o governo arrecada alguma coisa. Agora, o Lula jogou bem nessa história. Mas o Lula... Veja, o Lula, não o Alckmin. O Alckmin estava a favor do imposto. O Lula que fez o vai e vem. Falou, não, tudo bem, então é o Congresso que se vire. E ele baixou de 60 para 20. E jogou no Lira. E falou, a mulher do Lira também compra, a filha do Lira também compra, para que todo mundo saiba quem é o autor do projeto. E esse lance da redução da tributação, eu vi, pelo menos, fiquei surpreendido quando soube, ainda antes da aprovação, porque foi um verdadeiro milagre, né? Porque, de fato, a alíquota de 60% ia inviabilizar totalmente a compra do que quer que fosse, né? Você imagina que um sujeito que comprasse um aparelho por $50 ia ter que pagar aí $30, sairia por 80, né? Então, assim, isso ia tornar totalmente inviável. 20%, é claro que ninguém quer que o preço das coisas fique mais alto, mas é uma concorrência desleal. Aqui na Europa se compra muito também, né? Bastante dessas empresas chinesas, muito.
E é legal porque chega muito rápido aqui e o risco de ser parado na alfândega é muito baixo, muito pequeno. Então, assim, as pessoas compram bastante. Só que aí no Brasil havia uma distorção. É difícil dizer isso, as pessoas não querem pagar mais nada, mas havia uma distorção absurda, né? Porque os produtos chegavam sem pagar nada de tributação. E isso, naturalmente, estava trazendo dificuldades para a indústria brasileira e para o comércio brasileiro. Agora, 20% eu acho que foi uma solução viável para não tornar o negócio inviável e também para, de alguma maneira, o governo ainda aí conseguir arrecadar em cima.